Então, por ocasião do segundo encontro estadual da Assistência e Promoção Social Espírita, nós estamos aqui no Recanto Lins de Vasconcelos com o Edivaldo Roberto de Oliveira, que é trabalhador espírita vinculado ao Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro, assistente social de profissão, que estará conosco logo mais no nosso encontro. Mas gostaríamos de aproveitar esse momento, Edivaldo, e fazer algumas perguntas para você a respeito deste nosso trabalho. Então, gostaria que você nos falasse um pouco de como você entende o trabalho da assistência e promoção social espírita em complemento ao trabalho socioassistencial do Estado. O Estado brasileiro, entendido como um ente jurídico de caráter permanente, a ele se atribui, por definição da própria Constituição Federal de 1988, o que se denomina de proteção universal, em especial aqueles segmentos em vulnerabilidade social. Ou seja, todos aqueles que, pelas condições individuais, coletivas e num contexto atual, não podem por si mesmos darem conta ou atenderem às suas necessidades. Esse direito, porque é um direito, está dentro de um processo civilizatório que desenha um Estado moderno, no nosso caso, um Estado democrático de direito, assentado na dignidade da pessoa humana. Ainda que isso seja recente em nossa história, é uma conquista e é em construção. Redesenhando esse sistema de proteção social brasileiro, por consequência, foi necessário que as entidades ou as organizações da sociedade civil, sobretudo as religiosas, que historicamente desenvolviam um modelo de proteção social num recorte sócio-religioso, se readequasse, se redefinisse nesse contexto. Elas têm uma importância, elas têm um papel a cumprir, mas sempre de maneira complementar. O protagonismo, a responsabilidade, a iniciativa é do Estado. Quando eu digo Estado, não estou dizendo governo. Governo é sempre um partido político que, por um dado período, administra, faz a gestão do Estado, seja ele o município, seja ele o Estado ou a União. Então, vamos deixar claro que a sociedade civil e aí as entidades religiosas e as espíritas têm um lugar a cumprir dentro da sua missão, dentro da sua finalidade precípua, nesse campo da proteção social, mas num recorte muito específico, particular, denominado proteção socio-religiosa. Perfeito. Considerando a sua recente publicação da dissertação de mestrado com o tema Proteção Social e Proteção Socio-Religiosa, Direito e Caridade, um estudo de caso na Rocinha do Rio de Janeiro, o que você poderia nos dizer sobre a caridade como um aperfeiçoamento? É interessante essa pergunta e carece de uma reflexão que eu vou só pincelar, né? Porque ela fala da nossa identidade, a identidade, que eu digo, nossa brasileira. Não só a identidade do espírita ou do movimento espírita. É muito mais amplo. Vários autores consideram, por exemplo, Marcelo Camurça, que é professor, doutor de estudos da religião na Universidade Federal de Juiz de Fora, que a caridade no Brasil é uma religião civil. Ela extrapolou os limites da religião. Está para além da religião. É um modus de vida, de estar no mundo, é uma cultura e uma prática brasileira, né? Com características muito particulares. Ou seja, quase sempre, por herança
da influência católica da civilização ocidental, ela está centrada na ideia da esmola, da doação de coisas. Lá no Brasil colônia era comum, sempre ao lado da igreja, uma mesa dos bodos, os alimentos sobre a mesa para atender os mais pobres. Ou ainda, os vicentinos, a ordem vicentina, que nasceu por iniciativa de um universitário em solo francês, em Paris, no século XIX, Francisco Ozanam, é um modelo brasileiro. Visitar pobres, distribuir cesta básica, outros utensílios, objetos, é uma tradição antiga que tem a ver com aquela história de Lázaro, o mendigo, que vivia das migalhas que caíam da mesa do rico. A esmola, a migalha, o que sobra numa sociedade de luxo, de excesso, de alto consumo, é entregue ao pobre. E isso ganhou uma consigna no Brasil. Isso é caridade. Nada obstante, é preciso compreender que a doutrina espírita não tem esse conceito reducionista. Isso pode ser uma prática social, pode ser uma prática histórica e cultural até do movimento espírita, mas a doutrina espírita, como está na questão 886, entende a caridade como uma virtude e, como tal, essa virtude só é possível em ato, na relação. Não há caridade que não seja na relação. Eu sou caridoso, como está lá na questão 886, benevolente é com o outro. Se eu perdoo, eu perdoo com o outro. Se eu procuro ser indulgente, é sempre com o outro. Ainda que a caridade se assente na consciência, como a doutrina espírita bem estabelece, em a consciência ela é uma potência. É como se fora uma semente que só se efetiva em ato, na relação. O que vai medir a minha caridade ou não, mais ou menos, é o outro. Jesus definiu o outro como a minha referência de caridade. O outro que se me chega nas circunstâncias da vida, não só em um dado lugar, em um dado horário, no centro espírita, mas em qualquer circunstância na qual esteja, o outro se me apresenta, é um rosto, sempre interrogante. O outro sempre está a me perguntar. E a pergunta que ele me faz, eu respondo, como acontece na parábola do bom samaritano, pela indiferença. É uma resposta do levita e do sacerdote. O outro se me apresenta como um estranho, eu posso, interrogado pelo rosto dele que se me apresenta, eu responder como um ladrão, ferindo, magoando, ou posso responder como um samaritano, que parou, deu tempo do seu próprio tempo, e o tempo é uma marca da caridade, dá tempo para o outro, abrir a agenda para ouvir, para estar com ele, para conviver, para descer do cavalo, estar à altura dele, pensar as feridas dele, acompanhar. Então a caridade é uma relação sempre. Não há caridade fora da relação. A relação mede a minha caridade. Esse outro é, de fato, a pedra de toque da medida da caridade. Perfeito, Divaldo. Em seu entendimento, o que precisamos melhorar para promover nossos irmãos atendidos pela área da assistência e promoção social espírita? Na pergunta anterior, quando você cita o livro, que foi fruto da pesquisa realizada numa casa espírita dentro da maior favela da América Latina, Rocinha, no Rio de Janeiro, você falou em direito. Esse é um ponto que merece ser pensado. É preciso avançar entre as paredes do centro espírita, nessa relação com o outro, voltando, que é na relação que se mede a caridade, a medida dessa caridade com o outro, primeiro, é vê-lo como um outro, um legítimo outro, querendo dizer, diferente de mim, com a sua história, com seus valores,
com tudo aquilo que Ele me traz, que não me cabe a mim julgar, rotular. E quando eu assim procedo, em nome da caridade, nessa relação com o outro, eu estou firmando o direito, mostrando que a caridade não está longe do direito. E ao reconhecer o outro como legítimo outro e assim lidar com ele, promovendo-lhe os direitos que lhe são inerentes, enquanto uma pessoa histórica em uma sociedade contemporânea, esse exercício da caridade, estou promovendo o direito. Então, esse é um ponto 1. O ponto 2, a partir daí, é operacional. Trazer essa concepção para a própria organização da ápice. Colocar em prática, eu tenho aqui comigo em mãos, tudo que está recomendado no livro Orientação à Assistência e Promoção Social Espírita. Há um capítulo específico que fala das atividades. Eu preciso tirar aqui do papel, como está aqui, e transformar isso em uma organização dentro da casa espírita. Desde a hora inaugural, quando alguém chega com a sua demanda, o chamado acolhimento, a seguir as diversas atividades, que são grupos, não apenas, como está dito aqui, distribuição de alimentos, vestuários, medicamentos, o que tem sido uma prática recorrente no movimento espírita desde 1890. É mais do que isso. São grupos de convivência que passa a ser a alma do cotidiano. Já que a caridade é relação, ela se traduz num processo pedagógico que é a convivência. Toda a atividade da ápice é pedagógica, desde a acolhida, desde a organização do espaço físico. Está preparado para aquela pessoa, tal qual ela é, como ela se me apresenta? Como é que eu estruturo o cotidiano, as atividades? Enfim, como é que eu lido com ela de fato? Então, há uma concepção que associa caridade e direito. Aliás, no capítulo 13 do Evangelho, no item 18, claramente, a caridade é um direito. Em a casa espírita, nessa relação com o outro, ao praticar a caridade, eu estou exercendo um direito que esse outro tem de me procurar como um ser que momentaneamente está em desproteção, para receber de mim como agente de uma possibilidade de proteção. É a caridade promovendo o direito, ele como um sujeito. Quando eu digo sujeito, é reconhecendo que ele tem autonomia de decidir, de fazer escolhas. Entre as escolhas que ele pode e tem direito de fazer, de ter sua própria religião, chegar à casa espírita com a religião que ele escolheu. E eu estabeleço com ele um diálogo religioso, interreligioso, respeitoso. Isso é direito que eu estou promovendo via caridade. Então, desde essa concepção, mas para que ela se efetive, a casa tem que se estruturar, se organizar em processo de trabalho que garantam que essa concepção seja vigente como uma prática natural, construída no cotidiano com esse outro. Então, concluindo, você tem uma concepção e você tem aquilo que torna essa concepção um ato efetivo, o que vai dar, vamos usar essa expressão bem popular, vai dar cara ao trabalho. Então, uma cara tão específica, tão própria, que quem chega identifica. Naquilo que está acontecendo, a caridade está ali se movendo. Porque a caridade, como está no capítulo 3 do Evangelho, no item 12, quando Caritas vai ao encontro da dor, a caridade sempre é um movimento. A caridade sempre é uma ação em relação ao outro. A caridade é sempre esse movimento de aproximação, de construção, de transformação de mim e do outro nessa relação, promovendo uma relação para além de mim e do outro, que é a mudança e transformação da própria sociedade. Edivaldo, muito obrigada pelas suas palavras e te deixo livre para fazer algumas considerações finais, caso queira. Querida Miriam, nós estamos no espaço Lins de Vasconcelos. Isso me toca profundamente. E aqui estou a lembrar que esse bondoso espírito
em seus profundos conhecimentos, como um analista do movimento espírita brasileiro, pelas mãos queridas de Divaldo Franco, ele diz que o espiritismo surge em solo europeu, num período histórico marcado pela razão. Dos gabinetes dos psiquistas se construiu uma doutrina espírita que é uma visão de mundo, uma visão de homem revolucionária e transformadora. E o Lins continua dizendo que essa doutrina abençoada chega ao Brasil como bom samaritano para enxugar lágrimas. E assim se fez na história espírita brasileira desde 1890. Em tempos atuais, de um mundo conturbado e difícil, de um Brasil que se sonha pátria do Evangelho, coração do mundo, o Lins diria que é preciso agora dar o passo seguinte, que é a educação. Isso quer dizer que toda a casa espírita deveria ser concebida como Emmanuel propõe, uma grande escola de almas, ensinando a viver. E dentro da casa espírita, colo de mãe, escola abençoada de almas, há um recorte particular para a ápice. Todo o trabalho da ápice é pedagógico, não poderia ser diferente. E essa era a ideia do querido Mário Barbosa e aqueles que acompanharam o nosso Mário Barbosa, o Helder Bosca, Reinaldo Nobre Pontes, Sônia Parolin, no livro Conviver para Amar e Servir, deixa isso muito claro. É uma ação pedagógica que não é escolar, mas é pedagógica, aquela pedagogia de Jesus com seus discípulos, andando pelas estradas poerentas da antiga Palestina, na casa de Pedro, à beira do lago de Genezaré, sobre uma montanha, quando o sol desaparecia, e ele conversando, dialogando, é um diálogo contínuo, constante, uma troca pedagógica, porque os agentes que estão envolvidos nesse processo se transformam. Não é o assistido que se transforma apenas, tão somente. Ambos, o chamado assistido e aquele que está ali como agente de proteção, o voluntário espírita, também se transformam. Então, ao dizer isso, nesse espaço em que me encontro, estou aqui firmando uma responsabilidade pessoal de cada um de nós e coletiva do movimento espírita. O mundo está a precisar da doutrina espírita como um movimento de cultura de transformação. Estamos numa cultura do narcisismo, na cultura do individualismo, do consumismo, numa cultura de felicidade equivocada. E a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, que nos abençoa a existência, traz toda uma proposta de transformação. Então, a ápice não poderia ficar distante disso. Ela tem que estar embebida, mergulhada nessa concepção, em sua prática organizacional, nas suas estruturas. E aí, nos cabe, encerrando, agradecendo, trazendo essa figura querida do Lins Vasconcelos, lembrar efetivamente de que a lei de progresso é um fato na doutrina espírita, né? Há quem diga, né? Quando se pergunta a Emmanuel, ele respondeu que tudo muda, o que não muda é a lei da mudança. Então precisamos cada um mudar e o mundo precisa mudar. Nós contribuímos para que o mundo mude e essa mudança é para melhor. Então a ápice tem esse compromisso naquele miudinho de cada dia. Fazer o grande no pequeno, nesse cotidiano nosso da ápice. E aí, toda a nossa saudação à Federação Espírita do Paraná por essa oportunidade a mim concedida. Obrigado. Muito obrigada, Edivaldo. Em nome da Federação Espírita do Paraná, somos realmente muito gratos com a tua presença e com as tuas palavras. Obrigada.